Mil cairão ao teu lado, de Suzy Hasselmund e Milan Schuch. A emocionante história de um soldado e sua família que ousaram viver a sua fé na Alemanha de Hitler. Capítulo 3. Pressões políticas em casa. Em Frankfurt, as coisas haviam piorado para Helene e as crianças. A comida e as roupas de que precisavam eram extremamente racionadas e só podiam ser compradas se Helene entregasse os vales apropriados. Cada um recebia uma batata e 2 fatias de pão por dia, e as crianças recebiam meio litro de leite. Posteriormente, na época do Natal, era uma laranja, e na Páscoa todos recebiam um ovo. A cada 6 meses, uma lata de presunto, e na primavera as crianças recebiam um par de sapatos. Apesar de tudo, o ânimo permanecia elevado. Hitler havia começado a invadir os países vizinhos sem muita oposição, e os alemães, de forma otimista, tinham esperança de que a guerra terminaria em breve. Kurt e Lotte estudavam na Ludwig-Schule. Kurt adorava ir à escola, principalmente porque ele ouvia notícias diárias impressionantes sobre o progresso de Hitler. O professor falava sobre a frota de submarinos e navios de guerra da Alemanha, os aviões, as bombas, os tanques e uma arma secreta maravilhosa que Hitler estava desenvolvendo. Helene, no entanto, logo passou a ter que lidar com as ameaças às suas crenças. Isto era ainda mais sério do que a lavagem cerebral que Lotte e Kurt recebiam na escola. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha havia se tornado muito forte e agora ele dominava a política alemã. As pessoas se sentiam honradas por ser nazistas, como os membros eram chamados. Os membros do partido recebiam vários privilégios, incluindo subsídio extra e emprego para os que quisessem, mas Helene sabia que ela nunca poderia adotar os ideais nazistas. No entanto, não era fácil permanecer do outro lado. Nas lojas e nos lugares públicos já era possível perceber imediatamente de qual lado as pessoas estavam. De acordo com o cumprimento usado, se falavam "Heil Hitler", "Salve Hitler", levantando seu braço, ou se continuavam usando o tradicional "Good Morning", que passaram a ser considerados como desleais ao seu país. Helene recusou a se curvar diante da pressão. Certa noite, ela foi ver quem que batia à porta. Ali estava o Sr. Doring, um vizinho que havia ingressado no partido. "Heil Hitler!" Ele cumprimentou com o braço estendido. "Bom dia", respondeu Helene cuidadosamente. "Posso entrar por um momento?" Silenciosamente, Helene abriu a porta e o conduziu para a sala de estar. "Senhora Hassel", ele começou, "notamos que a senhora não é membro do partido ainda. No decorrer dos anos, tenho notado que a senhora e o seu marido têm sido cidadãos exemplares. Vocês são os tipos de pessoas que nós queremos que se tornem nazistas. Eu fui enviado para fazer um convite para que se unam ao partido." Helene olhou para ele com seus olhos azuis claros, enquanto ele explicava os benefícios que teriam sendo membro do partido. "Vocês receberão em dobro os vales", respondeu ele. "Seus filhos não receberão mais um par de sapato por ano, mas 2 conjuntos de roupas, um casaco para o inverno. A senhora e os seus filhos terão 6 semanas de férias de verão em um hotel lá nas montanhas ou à beira-mar, com uma comida não racionada. Vocês poderão comer o quanto quiserem." "Senhor", ela orou em silêncio, "o que eu devo fazer agora? Se não me inscrever, vou dispensar esse homem e arriscar a vida dos meus filhos e a minha. Talvez esse seja o momento de aparentemente obedecer como a rainha Esther, mas permanecer com minha fé firmemente escondida no meu coração. Eu preciso de sabedoria, Senhor." O Sr. Doring terminou o seu apelo, colocou uma inscrição para o partido e uma caneta na mão de Helene e olhou para ela na expectativa.
Helene devolveu os papéis. Senhor Donig explicou: o meu marido está na frente de batalha desde o primeiro dia da guerra. Eu notei que os homens desse partido ainda estão aqui. Eu não quero me ajuntar a um partido como este. Além disso, eu já pertenço a outro partido. Que partido seria esse? Questionou ele com desdém. É o partido de Jesus Cristo. Eu não preciso de outro, informou Helene. O Sr. Donig pareceu surpreso com a ousadia. A cor da humilhação chegou ao seu rosto. É o que veremos, ele murmurou com os dentes cerrados. Ao sair com os passos firmes, ele bateu à porta do apartamento. Daquele dia em diante, ele tornou-se um inimigo de Helene. Apesar de saber que ele era adventista do sétimo dia, ele começou a espalhar o boato de que ele era judia, o que lhe poderia causar muitas dificuldades com o decorrer da guerra. Com frequência, ele tocava a campainha à meia-noite, enquanto esmurrava a porta. Com o coração batendo rápido, Helene corria para abrir a porta, pensando que era a Gestapo, a polícia secreta de Hitler, vindo para prendê-la. Mas lá estava o Sr. Donig. Amanhã à noite, ele ameaçava. Os teus filhos serão levados, a não ser que você se una ao partido. Algumas vezes, Helene e as crianças se escondiam em um apartamento vizinho, até que parecesse seguro voltar para casa. Outras vezes, ela ignorava as ameaças noturnas, enquanto as crianças se escondiam debaixo das camas. Os meses passaram. Desiludidos, os alemães foram forçados a reconhecer que o conflito iria levar muito mais tempo do que era esperado, mas ainda sentiam que a vitória era certa. As condições de vida pioraram. Uma vez que mais e mais homens eram convocados, as fazendas se tornaram menos produtivas e a comida se tornou escassa, mesmo com os vales. Em público, todo judeu era obrigado a usar uma estrela brilhante amarela na sua roupa ou em uma braçadeira preta. Eles não eram aceitos nos cinemas, teatros e até mesmo nos parques públicos. Nos supermercados, eles eram servidos por último, se eram servidos. E os alemães que eram educados com os judeus eram denunciados como não patrióticos. A senhora Rowling era uma vizinha que morava no prédio do apartamento dos Russell por muitos anos. Seu marido era um soldado e era muito benquista e respeitada. Certa manhã, quando Helene saiu de casa para ir comprar comida, ela viu a senhora Rowling com uma sacola e a esperou. Chocada, ela notou a estrela amarela presa à sua roupa. Helene não sabia que a senhora Rowling era judia. Bom dia, Helene a cumprimentou cordialmente. Vejo que a senhora está indo comprar comidas. Vamos juntas. Quando passaram pela janela do Sr. Donig, Helene viu a cortina abrir um vão e fechar novamente. Sua amizade com uma judia havia sido observada. Oh, senhora Hessel, comentou a Rowling. Não sei como as coisas continuarão. Os vizinhos que tinham boas relações comigo por anos nem mais me cumprimentam. Muito menos falam comigo. Na venda eu não sou servida, até que todos os arianos tenham saído. Algumas vezes eu tenho que te esperar do lado de fora durante horas e então me dão o pior das verduras. Com frequência não me dão nem nada. Ouça, disse Helene, eu tenho um plano. A senhora me diz do que precisa, me dá os vales e eu comprarei as coisas enquanto me espera na esquina, para que não a vejam. A senhora Rowling engoliu em seco. Senhora Ross, a senhora não pode fazer isso. É perigoso até mesmo conversar comigo. Se a descobrirem, você estará perdida. Sou uma cristã, afirmou Helene. Deus é capaz de proteger os seus filhos, o que inclui você e a mim. Nunca me esquecerei da sua bondade, retribuiu a senhora Rowling, com sentimento. Agora eu sei quem são os verdadeiros amigos. A partir de então, Helene fazia as compras dela e da senhora Rowling. Certa noite, algumas semanas mais tarde, Helene ouviu uma batida leve na porta. A senhora Rowling estava em prantos. Rapidamente, Helene a puxou para dentro. O que aconteceu? Mas notícias sobre o seu marido? Oh, senhora Rowling, a mulher soluçou.
Uma amiga minha descobriu que eu serei presa em breve e enviada para um campo de concentração. Eu guardei os meus móveis com amigos. Se eu for levado e meu esposo voltar, diga o que aconteceu comigo." Chorando, as duas mulheres se abraçaram. Então a senhora Rowling se esgueirou para fora do apartamento. Na manhã seguinte, enquanto Helene esfregava a escada de pedra, ouviu algumas vizinhas conversando. "A Gestapo veio ontem à noite e prendeu a senhora Rowling", disse uma delas. "Ela foi enviada para Terissante." "Ainda bem", falou outra pessoa. "Não queremos inimigos do nosso país ao redor." Então baixaram a voz e continuaram a conversa cochichando. Helene reparou nelas e notou que seguidamente olhavam em sua direção. Após a guerra, a senhora Rowling voltou. O campo de Terence foi liberado poucos dias antes de ela ser escolhida para execução. De volta à antiga vizinhança, agora os seus vizinhos, com medo de que os denunciasse, faziam de tudo para agradá-la. Mas ela se recusou a ter qualquer contato com eles. A cidade de Frankfurt começou a sentir os resultados da pobreza de forma ainda mais dolorosa. No outono, após os fazendeiros terem colhido as batatas, Helene conseguiu permissão para colher o que havia restado nos campos. Todos os dias após a escola, ela e as crianças pegavam um carrinho de mão e iam para os campos, a fim de encontrar as pequeninas batatas do tamanho de cerejas. Aos poucos conseguiam encher os sacos de estopa, com quase 50 quilos em cada um. Eles não pararam de colher, até que o chão estivesse congelado. Foi uma atividade extremamente cansativa, mas o porão deles agora abrigava 30 sacos cheios, comida suficiente para o inverno. Uma noite, durante aqueles meses de amarguras, Helene ouviu uma batida leve na porta. Ela abriu uma fresta. Uma vizinha entrou rapidamente apertando as suas mãos. "Senhora Rácio, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar." Ela falou de forma ofegante. "Não há ninguém que eu possa confiar. Tenha piedade de mim." Helene levou a mulher transtornada até a sala de estar. A senhora Neumann não era de falar muito. Tudo que Helene sabia era que o seu esposo havia sido morto numa batalha, meses antes. "Por favor, acalme-se. Qual que é o problema?" quis saber Helene. Aos cochichos, a história se desenrolou. A senhora Neumann estava conectada ao movimento de resistência. Ela escondia judeus até que as pessoas do movimento pudessem encontrar famílias confiáveis no país para acolhê-los. Exatamente agora, ela estava protegendo um garoto de 13 anos. Alguém havia informado que a Gestapo iria fazer uma batida a seu apartamento. "Senhora Rácio, por favor, esconda este menino para mim." Ela implorou. "Ninguém suspeitará de você. Se não me ajudar, nós dois estaremos perdidos." Mal sabia a senhora Neumann que Helene já era suspeita por causa da sua posição em relação à guarda do sábado e a recusa quanto ao filiar-se ao partido. Helene pensou nos seus 3 filhos que seriam postos em perigo por causa daquela atitude. Mas ela não poderia enviar este menino ao encontro da morte. Rapidamente ela concordou. Às altas horas da noite, o menino chegou. Esperando perto da porta, Helene silenciosamente abriu e o deixou entrar. As crianças foram instruídas rigorosamente a não contar para ninguém sobre o visitante secreto. Nos próximos dias, tudo estava tranquilo. Mas uma tarde, Helene atendeu a companhia e encontrou 3 homens vestidos com longos casacos de couro. Pertenciam à Gestapo. "Senhora Russell", eles começaram sem preliminares, "você é suspeita de esconder um judeu em seu apartamento. Temos um mandado de busca. Você sabe o que acontecerá com você e com sua família se o encontrarmos." Era uma afirmação, não uma pergunta. "Agora estamos perguntando, você está escondendo um judeu?" Pensamentos confusos passavam pela mente de Helene. Será, Deus, que o Senhor me perdoará uma mentira? Só para salvar um menino e a nós? Se eu contar a verdade, estaremos todos perdidos. Senhor, ajuda-me. Deixando o caminho livre, ela falou hesitantemente. "Se vocês quiserem, podem revistar o apartamento."
Os homens se entreolharam e, sem dizer nada, foram embora. Poucos dias depois, o pessoal da resistência levou o menino para um lugar seguro, onde pôde sobreviver à guerra. Na escola, Kurt e Lot passavam por uma lavagem cerebral diariamente sobre a supremacia ariana e a inevitável vitória da Alemanha. Todas as vezes que um grande número de homens de Frankfurt eram convocados e levados para a guerra, as crianças eram organizadas no pátio da escola, onde tinham que permanecer com o braço direito estendido, como na saudação a Hitler, enquanto ouviam os longos discursos políticos. Com o tempo, as crianças desenvolveram uma estratégia para suportar a exaustão. No momento de um sinal combinado anteriormente, uma briga era iniciada num canto do pátio. Enquanto a atenção dos funcionários era distraída, todo o corpo estudantil trocava de braço. Parece que os professores nunca notavam que a reunião terminava com as crianças saudando com o braço esquerdo. Contudo, a preocupação imediata maior do que a lavagem cerebral era o problema da guarda do sábado. A escola funcionava 6 dias por semana. Tradicionalmente, os adventistas eles já tinham permissão para que os filhos ficassem livres de comparecer aos sábados. Mas agora as coisas estavam diferentes. Manter os filhos em casa aos sábados significava que você era suspeito de ser um judeu. Após deliberação, o presidente da Associação Reis dos Adventistas do Sétimo Dia recomendou que os membros da igreja enviassem os filhos para a escola aos sábados até que a guerra terminasse, devido à situação política perigosa. Deus entenderá nossas circunstâncias extremas, ele assegurou ao rebanho. Helene refletiu cuidadosamente sobre o conselho. Ela já era suspeita de ser judia. Por que agravar ainda mais a situação com os oficiais do partido? Então ela se lembrou da oração do papai, antes de ir para a guerra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis àquilo em que acreditamos. Ela então decidiu ser fiel na guarda ao sábado e pediu a Deus mais força em face dessa tentação. Ao sábado, pelas manhãs, ela e as crianças silenciosamente saíam de casa para pregar o trem para a igreja. Logo ela recebeu uma carta do diretor da escola, chamando a seu escritório. Senhora Hassel, disse ele, os professores têm me dito que os seus filhos não vêm aos sábados. Vocês são judeus? Não, disse Helene, nós somos arianos, mas também somos adventistas do sétimo dia. Por favor, me explique, o que está acontecendo? De acordo com a Bíblia, disse Helene, o sábado é o sétimo dia da semana, no qual nós devemos adorar a Deus. Até agora, meus filhos sempre foram liberados de vir aos sábados. Sei que essa é uma decisão grande para o Senhor, mas eu gostaria de ter permissão para mantê-los em casa aos sábados. O diretor olhou para o além através das janelas por alguns instantes. Respirou fundo e balançou a cabeça. Senhora Hassel, eu não posso te ajudar. Eu admiro seus princípios, mas eu não posso apoiá-la. Eu tenho sido acusado pelos oficiais do partido de esconder judeus na minha escola. Ele ficou de pé. Insisto que os seus filhos venham à escola aos sábados. Eu asseguro que eu irei pessoalmente conferir se eles vieram. Falaram-me que perderei o meu trabalho se eu não te obrigar a virem aos sábados. Helene sabia que ele estava falando a verdade. Poucos anos antes, uma família de judeus, Frank e suas filhas Anne e Margot, haviam se mudado para o bairro onde os Hassel moravam, e Margot havia sido matriculada nessa mesma escola. Na ocasião, uma lei fora instituída, a chamada Reforma do Serviço Civil, a qual determinava que todas as situações do Reich, incluindo escolas e universidades, seriam limpas dos judeus. Quando Walter Ruth, diretor de Margot, lhe permitiu continuar estudando, ele e a professora dela foram despedidos pelos nazistas. Helene pensou, compensa mesmo criar tamanha confusão por causa de 2 horas na escola ao sábado, de manhã? Afinal, temos o resto do dia para guardar o sábado e adorar a Deus.
E será que eu tenho o direito de pôr o emprego desse homem em risco? Será que Deus é tão exigente assim? Então, ela ouviu Deus falar ao seu coração: quem for fiel nas pequenas coisas, será também fiel nas grandes. Ela concluiu de forma respeitosa e calma: eu presto contas a Deus e não a você. Eu não enviarei os meus filhos à escola aos sábados. Muito bem, retrucou o diretor. Não sou responsável pelas consequências. O que você gostaria que dissesse quando me perguntarem? Mande os oficiais do partido e membros da junta escolar me procurarem. Deus lutará por mim, se eu for fiel. Helene foi para casa. Juntou as crianças e oraram: Senhor, estes tempos estão muito difíceis para nós. Dá-nos sabedoria para saber como agir. Dá-nos coragem para permanecer firmes na verdade. Protege-nos, Senhor, dos inimigos em nosso próprio país. Ela parou, puxou as crianças para perto. Senhor! Ela cochichou fervorosamente: nunca deixe os meus filhos se tornarem mais importantes para mim do que tu és. Não os deixe se tornarem os meus ídolos. Poucos dias depois, as crianças trouxeram notícias. O diretor havia sido dispensado. Ele fora convocado para o exército. Semanas mais tarde, Helene leu no jornal que ele morrera em ação. O Sr. Donig, percebendo que o seu incômodo não havia sido suficiente para intimidar Helene, ele escolheu agora outras táticas. Certo dia, algumas mulheres bem vestidas apareceram à sua porta. Senhora House, elas disseram, talvez você não saiba sobre muitas maneiras que o Führer apoia as mulheres e as crianças da Alemanha. Gostaríamos de convidá-la a ingressar na Liga Feminina Nazista. Se você vier, os vales para comida e roupa serão aumentados. Vocês e seus filhos serão enviados ao campo para férias pagas pelo governo. E Kurt, Lotte e Gerd poderão participar do acampamento de verão. Elas devem estar falando a verdade, pensou Helene. Eu tenho visto mesmo os meus vizinhos voltarem das férias descansados, bronzeados, e os filhos saudáveis e bem vestidos. Ainda assim, não quero ter nada a ver com o sistema de Hitler. Porque se eu aceitar esses benefícios, eu serei incapaz de recusar as exigências. As mulheres a visitaram várias vezes. Desculpe-me, dizia sempre Helene, eu não posso me ingressar na liga. Mas elas continuavam tentando. Em uma noite fria, no começo da primavera, Kurt abriu a porta para uma mulher insistente. Podemos falar com a sua mãe? Perguntaram. Minha mãe está repousando, ela está com febre, respondeu ele. Isso é muito importante, elas disseram. De forma que Kurt as levou ao quarto. As mulheres, educadamente, perguntaram sobre a saúde de Helene. E então a expressão no rosto delas ficou muito séria. Uma vez que a Alemanha está sendo atacada por bombardeios inimigos, começou a explicar a porta-voz delas. O filho ordenou que as crianças forem retiradas para o interior do país por razões de segurança. Helene ficou alarmada. E a Liga Feminina Nazista está encarregada de cumprir esta ordem. A mulher continuou. Nós temos aqui os documentos prontos para você. Só precisa assinar. Helene pegou os papéis e começou a examiná-los. Olha, você não precisa ler essas letras pequenas, sugeriu uma mulher. Você sabe como que é tedioso. É só formalidade. Resumindo, dizem que você concorda em colocar os seus filhos em um belíssimo campo na Bavária, onde receberão comida e cuidados. Agora, se você puder assinar, não a incomodaremos mais. Cuidaremos de todos os detalhes. Helene, queimando de febre, disse: isso parece loucura para mim. As crianças pertencem à mãe. Apesar do protesto delas, ela leu o documento e viu que a sua assinatura concordaria em entregar os seus filhos ao governo para serem levados ao campo de concentração. Devolvendo os papéis, ela disse: eu não vou assinar isto. Mudando de expressão, agora as mulheres se levantaram irritadas. Nós vamos denunciar você. Haverá consequências sérias. Você ainda ouvirá a nosso respeito. Quando se fechou a porta,
Helene deixou cair a cabeça no travesseiro exausta. Aquela noite, as crianças notaram que as orações de sua mãe eram mais urgentes e tinham um outro tom. Pai nosso, eu peço proteção de todo o mal e perigo. Por favor, Senhor, não permita que eu seja separada dos meus filhos. Se vivermos, Senhor, deixe-nos viver juntos. Se morrermos, deixe-nos morrer juntos. As consequências vieram, mas não foram da forma que aquelas mulheres esperavam e como Helene imaginava naquele momento. Após a guerra, quando os americanos chegaram, Helene viu as mesmas mulheres serem levadas de suas casas pelos soldados, sem poderem apanhar nada mais do que uma bolsa de mão.